Muito bom dia, gente. Hoje, domingo, 29 de setembro, o fim do ano se aproxima. Já estão vendendo nozes e panetones no mercado, porque o fim do ano está bem aí, pertinho da gente. E desejo saudar a todos com paz, uma alegria iniciarmos esse domingo, às 7 horas da manhã, refletindo profundamente a um passo das eleições, né? Próximo domingo nós temos o pleito eleitoral e que Deus nos ajude, né? Que haja consciência, clareza, firmeza, para que a gente faça as melhores escolhas da gente. Pensando sempre na cidade, pensando nos benefícios de uma boa administração, para que a gente não tenha do que se arrepender. Gente, nesse dia 29, a gente vai reiniciar o texto que a gente vem lendo na semana passada, que foi o capítulo 9 da Carta aos Romanos. E hoje nós estamos no versículo 19 desse capítulo 9. Venho trazendo hoje comigo meus queridos irmãos e companheiros de jornada. Aqui à minha esquerda, pastor João Silveira. Bom dia, pastor João. Bom dia, pastor Bispo Renato. Bom dia, demais companheiros de equipe. Dizer a vocês que é uma honra muito grande participar desse programa, aos nossos ouvintes. Não é um orgulho nem uma vaidade. Não estamos aqui para exibição e nem tampouco para aquisição financeira. Estamos aqui para transmitir a palavra de Deus, como temos dito, conforme o Espírito Santo nos orienta. E esse é o nosso objetivo. Entendemos que essa é a nossa missão como contribuidores de Cristo nessa terra. Sim, cooperadores de Deus por meio de Jesus. É isso. Isso. Lodi Nogueira, minha querida amiga, seja bem-vinda também ao café de hoje. Olá, gostei da... Ô, Lodi Nogueira, bem forte. Ô, meu bispo, é com muita alegria que estamos aqui na rádio 92.3, né? Sim. E com muita alegria também para dar continuidade a essa história de Romanos, né? Essa carta tão preciosa. Tão preciosa, tão importante, né? Esses últimos capítulos que nós lemos têm gerado tanto impacto na nossa vida, né? Sim. Ontem eu encontrei, anteontem, com uma ouvinte chamada Dona Raimunda, que ela ouve muito o programa e ela está impactada com as notícias dessa carta, né? E ela pediu que trouxesse, né, esse recado, que ela está impactada com as notícias dessa carta. Eu também me sinto muito impactado, Lloyd. É uma carta que traz notícias, né? Traz uma mensagem tão libertadora, não é? Tão rica, tão consistente, tão substanciosa, é de uma grandeza muito grande. E nós já estamos esbarrando aqui no versículo 29, onde o apóstolo vai sugerir uma pergunta, né, para que a gente compreenda exatamente quais são os propósitos das coisas, né? Versículo 19, né? Versículo 19. Eu posso começar? Claro. Então você pergunta: como pode Deus nos culpar por qualquer coisa que Ele está no controle de tudo? Se as grandes decisões já foram tomadas, que temos nós com isso? Calma. Quem você pensa que é para argumentar com Deus? Por algum instante você achou que algum de nós sabe o bastante para questioná-lo? O vaso não se dirige aos dedos que o moldaram, dizendo: por que você me deu essa forma? Não é óbvio que o oleiro tem todo o direito de transformar um pedaço de argila num vaso de flores e outro numa panela de cozinhar feijão? Se Deus precisa de um pote especial para a sua ira e outro para a sua bondade gloriosa, não estará ele certo? O mesmo ele fez com os judeus, mas também acontece com outros povos. Oséias deixa isso claro. Eu os chamarei os sem nome e os nomearei. Chamarei os desprezados e os farei amados.
no lugar em que gritaram, você não é ninguém, eles chamam vocês de filhos do Deus vivo. Isaías mantém a ênfase. Se cada grão de areia da praia fosse numerado e a soma chamada escolhidos de Deus, eles seriam ainda números, não nomes. A salvação vem por escolha pessoal. Deus não nos conta, chama pelo nome. Olha. Meros números não são seu objetivo. Isaías enxergou esta realidade. Se nosso poderoso Deus não nos tivesse dado um legado de filhos vivos, acabaríamos como cidades fantasma, como Sodoma e Gomorra. Vamos dar uma paradinha aqui? Cara, que expressão é essa, né? Deus não nos conta como números, mas nos chama pelo nome. Isso significa uma salvação singular. Quando eu repetidamente digo que Deus não é Deus de todos os homens, mas de cada um de todos, porque o objetivo de Deus não é número, o objetivo de Deus são pessoas. Amém. Deus ama pessoas. Deus não faz contabilidades. Contabilidades fazemos nós, contabilidades faz parte do nosso dia a dia, da nossa, do nosso cotidiano, estamos sempre fazendo conta. Mas Deus se interessa por gente, por pessoas. Nós somos muito mais que números. O dilema aqui parte da questão de que Deus escolheu, Deus decidiu, né? Não é pelo nosso esforço moral, foi Deus quem decidiu, foi Deus quem escolheu, como se a gente pudesse estar argumentando com Deus sobre as escolhas que Ele faz, como se precisasse entrar dentro da nossa coerência. E não entendemos que nós estamos lidando com Deus soberano, que faz suas escolhas, que estabelece, e ele cria aqui uma comparação metafórica com a argila, as vasilhas e os afazeres que se usa nas vasilhas, e ele diz que Deus escolhe pessoas assim, uns para uma coisa, outros para outra. Ele tem suas finalidades, mas o objetivo são pessoas. O objetivo são os vasos, e ele trabalha com os vasos. Eu, olhando para trás na minha vida, vejo como Deus tem trabalhado questões, João, e nunca tem terminado, aperfeiçoado coisas na minha vida. Algumas delas já mudaram tanto que eu nem me reconheço mais no dia do passado. Não consigo mais me identificar com o passado. Mas há coisas que ainda estão sendo aperfeiçoadas em mim, e esse Deus que começa uma obra e ele tem a finalidade de terminar, ele vai terminar, mas a escolha é dele, a decisão é dele. Ele nos usa como ele quer, para as suas finalidades. E a gente não precisa ficar guerreando contra a vontade de Deus, não é? Vez por outra, porém, encontramos pessoas falando que Deus é injusto. Eu conheci uma criatura que se dizia cristã, e ali na região do Vale do Miarim, o seu neto com outros estavam banhando, e o neto dela foi o que morreu afogado. Ela se levantou dali com tanta raiva de Deus, negou a Deus, blasfemou contra Deus, porque Deus é injusto, porque o único filho, a única criatura que foi morrer foi o neto dela e não os outros. Era para ter morrido os outros e não o dela, então esse Deus não é justo. Ela que servia a Deus, ela que tinha por Deus toda a afeição, era cristã e etc., blasfemou tanto que, infelizmente, mudou até, abandonou o marido e foi viver com uma criatura do mesmo sexo. Foi uma loucura tremenda. Que eu fico pensando aí, como é que nos atrevemos a julgar a Deus? Ou seja, Deus é soberano ou nós temos a caneta na mão para julgar a Deus? Está na nossa mão o poder de julgar a Deus?
é que a gente se arroga dessa natureza. Paulo está chamando aqui para dizer que não é assim. Deus é soberano sobre todas as coisas. O que ele faz. Eu sepultei agora uma sobrinha de 38 anos, uma criatura maravilhosa, uma professora muito bem relacionada na cidade, e eu dizia à família, a soberania de Deus é inquestionável. Não adianta, ele trouxe para vocês, deu por 38 anos essa convivência com vocês e depois decidiu chamá-la. A sabedoria de Deus, a decisão de Deus, os seus estatutos, os seus preceitos são inquestionáveis. E Paulo está chamando aqui os judeus para dizer, não questione a soberania divina. E aí ele faz uma série de perguntas tratando exatamente disso, porque nós queremos que Deus haja segundo a nossa vontade e não nós nos submetamos segundo a vontade dele. Lamentavelmente, isso tem ocorrido e ocorre cotidianamente quando a nossa natureza avança sobre a natureza de Cristo que deve estar em nós. Sim, às vezes eu tenho a impressão que a gente está naquela mesma relação com o nosso clubinho, né? Se Deus pertence ao nosso clubinho ou não. Lá na entrada de Jericó, Josué está bem diante da entrada de Jericó e tem um homem que aparece com uma espada desembainhada. E a pergunta que ele faz para o homem é, você está do nosso lado ou é contra nós? Parece que Deus tem que assumir um lado, né? Deus tem que ter um lado da história dele. Não pode escolher ninguém fora do nosso clubinho, fora do nosso time. Não entendendo nós que ele é Senhor de toda a terra, de toda a etnia, de todo o povo, de toda a língua. Homens e mulheres que são de etnias diferentes das nossas, não é? E a grande questão aqui para os judeus é essa. Eles estão achando que Deus faz parte do time deles, né, Lloyd? Muito embora Josué, só cortando aí, muito embora Josué percebesse que aquele ser era extraterrestre, né? Não era um ser comum, não era nem do povo de Jericó e nem hebreu. Todavia, ele ainda faz essa pergunta, né? Tu veio para nos ajudar ou veio para nos derrotar? Sim, sim. Ele está tão obstinado que ele nem percebe. O cara tem que dizer para ele de onde ele veio, né? Nada a ver com o que ele perguntou. Nada a ver com o que ele perguntou. Paulo traz Oséias aqui no texto, quando ele diz, Oséias deixa isso claro. Eu chamarei os sem nome e os nomearei. Né? Isso é muito lindo. Deus nos dá destino. Deus nos coloca onde Ele quer, né? Nos colocar à frente de uma obra ou então ali no cantinho dela. Né? Deus abre porta para, muitas vezes, para alguém que não tem tanto título passar. Né? Então a gente fica questionando aquela coisa, como é que pode essa pessoa estar aí se eu sou preparado, mas fulano não é? Hoje há muito disso, né? Sim. E aqui Oséias diz assim, claro, Paulo é muito bacana quando ele coloca, ele é muito claro, eu gosto do Paulo quando ele coloca assim, de uma maneira tão enfática as coisas assim para nós. Eu chamarei os sem nome e os nomearei. Darei nome, né? Darei história, Darei né? história, destino, né? Aí depois ele chamarei os desprezados e os farei amados. Olha aí. Que coisa linda, né? Aquele que é desprezado, uma hora ele diz, serão amados. Serão amados. E depois, no lugar em que gritaram, você não é ninguém, eles chamam vocês de filho do Deus vivo. Sim, olha que coisa maravilhosa. Só é alguém porque é filho do Deus vivo. Que história maravilhosa, né? Sim, sim. Nosso relacionamento com Deus muda completamente a nossa trajetória. Muda absurdamente a nossa trajetória. Absurdamente. Isso então, mesmo. assim, há sempre um convite, né? Há sempre um convite para fazer parte dessa grande família, um convite para ser renomeado, um convite para ter um novo destino, um convite para transformar o caos em ordem. Há sempre um chamado de Deus pessoal, né? Singular, pessoal. Não é um chamado meramente coletivo, é um chamado à pessoalidade. Esse é o chamado de Deus, para ressignificar as histórias daqueles que não têm mais signo nenhum na sua história, né? Não tem sentido mais nenhum na sua história. Ele coloca sentido,
ele coloca significação, Dá destino. dá destino. É o que Paulo abre de uma maneira tão fantástica, né? Ele foi um desses, né? Sim. Paulo foi esse homem que estava sem destino. O destino dele era de um assassino, né? De um autoritário, um punidor. E, de repente, quando ele se encontrou com essa graça, né? Ele se encontrou com o seu verdadeiro destino. Sim. Há pessoas que estão exatamente como esse trechinho que você leu, uma cidade fantasma. Há pessoas que se encontram assim, João, como uma cidade fantasma. A semelhança de Sodoma e Gomorra, que não sobrou nada, que foi completamente destruída. Há pessoas que se identificam como uma cidade fantasma. E em Deus, essa cidade fantasma, ela pode ser mudada radicalmente na sua geografia, na sua antropografia, na sua estrutura. Deus pode mudar a vida de qualquer cidade fantasma. A gente encontra no livro dos Salmos quando diz a ele, né? Quem junta o desvalido, o mendigo, da lama, da sarjeta, e faz com que ele se torne príncipe entre o seu povo. Sim. Ele quem pega a mais abominável das mulheres, lá dos antros de prostituição, e a transforma numa mulher digna, mulher casada e mãe de família. Isso não é coisa do acaso. Davi, o salmista, não estou certo se é Davi, enfatiza dizendo exatamente isso. É ele. Faz da estéril mãe de filhos, né? Pois é, além de estéril, uma mulher sem crédito nenhum, faz dela mãe de família, mãe de filhos e uma honrada mãe de família. Então isso só é possível se ele estiver no controle. E aí eu vou voltar, dar uma ênfase aqui no que Paulo está pegando nesses dois capítulos, 8 e 9. Ele está tentando dizer ao povo de Israel que está radicado ali em Roma e quer viver uma crença segundo os seus próprios preceitos, segundo a lei, e dizendo, nem a promessa, nem a linhagem de vocês que nasceu em Abraão, ela tem valor se vocês não conhecerem de fato a Deus através de Cristo, seu Filho. Antigamente, Deus falou pelos profetas e hoje fala através do seu Filho. É o que Paulo está querendo dizer. Se você não o conhecer através do seu Filho, você não chegará a Deus. Não há outro intercessor entre Deus e os homens. Não há um outro que faça a conexão entre Deus e o homem. E Paulo está tentando trazer os judeus à memória do que os seus preceitos, a observação da lei, a crença, a religião, o pertencer ao judaísmo. Nada disso tem valor algum se não for por Cristo Jesus. O Cristo, o Filho de Deus, é Ele quem intercede por nós, é Ele quem morreu por nós, é Ele quem está ali. E quando Jesus, nos últimos ensinamentos, ele diz assim, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai, em meu nome, por Ele. Nenhuma petição a Deus pode estar desassociada dos métodos de Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele é a imagem do Deus invisível, né, João? Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo é esse grande pregador de uma mensagem só. A mensagem é uma, Cristo, né? O centro de todas as coisas. Depois de dizer que as cidades fantasmas, né? Cidades fantasma, como Sodoma e Gomorra, né? E ele pode fazer dessa cidade fantasma uma cidade habitável, ele continua dizendo, né? Como resumir tudo isso, então? Como resumir tudo isso? Todos que não pareciam interessados no que Deus estava fazendo, na verdade, abraçaram o que Deus fazia quando Ele endireitou a vida deles. E Israel, que parecia tão interessado em ler e falar sobre o que Deus estava fazendo, distanciou-se de Deus. Como puderam se distanciar?
porque, em vez de confiar em Deus, eles assumiram o controle. Estavam envolvidos no que eles mesmos faziam, tão envolvidos nos seus projetos de Deus, que não perceberam Deus à sua frente. Meu Deus. Como uma pedra no meio da estrada. Então tropeçaram nele e continuaram caindo. E Isaías, de novo, junta tudo isso numa metáfora. Cuidado! Pus uma pedra enorme no caminho para o Monte Sião, uma pedra que você não pode contornar, mas eu sou a pedra. Se você me procura, me encontrará a caminho, não obstruindo o caminho. Cara, vamos dar uma parada aqui, né, antes de entrar no capítulo 10. João, eu li esse texto que Lloyd citou agora, e isso às vezes me apavora. São pessoas que estão envolvidos e tão envolvidos nos nossos, entre aspas, projetos de Deus, que não percebemos Deus à nossa frente. É lamentável, bispo. Ontem à noite, ou aliás, um dia desse, a gente estava conversando sobre como tirar oferta na igreja, como recolher oferta na igreja, como tirar vantagem ou recolher oferta volumosa na igreja, usando artifícios para amedrontar o povo. Ou seja, é envolvido num projeto que se diz de Deus, na verdade, mas são projetos nossos, ambições pessoais, ambições religiosas, ambições culticas, ambições e ambições e ambições, desprovido, na verdade, de um sentimento do Cristo, do conhecimento do Cristo. O texto aqui não tem mais nem o que comentar. Vocês estão tão envolvidos num projeto que dizem projeto de Deus, quando na verdade é o projeto vosso. O que eu quero aconselhar, o que eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, obreiros, refaça, repense como está o teu ministério, baseado em que você está fundamentando o teu ministério, qual a motivação que o teu ministério está te levando, qual o objetivo que a tua motivação está tendo para as ovelhas que estão diante de ti. Essa semana eu dizia à minha esposa que pastorear e ser pastor está tão distante uma coisa da outra quanto o céu da terra. A distância que está o céu da terra está o pastor e o pastoreio. Há uma série de pastores que não pastoreiam. E há pessoas que não têm renome nenhum por aí, estão verdadeiramente pastoreando. Então, eu quero finalizar dizendo aos nossos amigos que nos ouvem, avalie, reavalie a motivação que você está tendo na sua igreja, na denominação que você conduz, no rebanho que está sob os teus cuidados. Qual é a motivação que está te levando a conduzi-la? Ou a conduzi-lo? João, às vezes o que acontece, no meu entendimento, é que nós estamos construindo uma grande torre de Babel para chegar ao céu e não nos apercebemos de que não é isso que Deus espera, não é isso que Deus deseja. Um projeto de Nimrod, cuja missão era construir uma torre para chegar ao céu. O céu quer descer, e a gente está construindo, né, torres de Babel para chegar ao céu. Na verdade, bispo, eu estava vendo aquele texto, a torre devia chegar ao céu, mas o objetivo não era alcançar o céu. O objetivo é que dessa torre alcançasse o mundo, visse o mundo inteiro aos seus pés. E o seu nome entrasse para a história. Exatamente, né? O seu nome entrasse para a história e o mundo inteiro fosse visto a partir daquilo que você construiu. Na verdade, eles não queriam nada com quem estava lá em cima. Sim. A torre só ia subindo, subindo. Muitas vezes temos construído torres dessa natureza, dizendo que estamos caminhando na direção do céu, mas, na verdade, nosso objetivo é colocar o mundo aos nossos pés. Sim. O céu particular, né? Eu vou contar um pecado meu. Ai, meu Deus, mas eu acho que não vai dar tempo de eu contar agora. Mas assim que a gente voltar do café que a gente vai tomar, eu vou confessar um pecado meu. Espero que vocês não me taquem pedra e fiquem rindo de mim. Mas eu vou confessá-lo, porque muita gente pode se identificar com o que aconteceu comigo na minha juventude.
e pode mudar a sua trajetória e viver dias melhores para a glória de Deus, né? Até porque está lá na Bíblia dizendo que o que confessa e deixa é o que alcança misericórdia. Não, eu estou cheio de misericórdia em mim, com certeza. Gente, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já. Muito bem, gente. Sei que você chamou meia dúzia de pessoas para ouvir a confissão dos meus pecados, mas eu vou lhes dizer aqui. Quando eu comecei a minha jornada no Evangelho, eu me sentia tão desprezível socialmente. Eu queria ser importantizado de alguma forma. E aí eu achava que se eu fosse um grande curador de enfermos, o meu nome ia ser propagado por tudo quanto é canto, eu ia me tornar uma pessoa importante. Eu orava, eu jejuava, pedindo a Deus que me fizesse um operador de milagres, de sinais. Eu queria pregar e no meio da pregação meus pés flutuassem e eu pregasse flutuando. Cheguei a sonhar que eu estava pregando flutuando. Era um circo, tipo, venham ver, né? A girafa seresteira, o urubu que toca flauta e violão. Venham ver o pregador que flutua. Meu Deus do céu! E eu queria fazer tudo isso em nome de Jesus, desde que o meu nome fosse reconhecido. Essa falta de reconhecimento que eu tinha dentro de mim me fazia viver um projeto de Deus que não tinha nada a ver com Deus, tinha a ver com minhas carências. Era o teu projeto em Deus, não era de Deus. Tinha nada a ver exatamente com Deus, tinha a ver com esse meu desaparecimento diante da comunidade. E eu queria ser reconhecido, conhecido, propagado. Era uma vaidade desnecessária, mas necessária para aquela minha fraqueza social. E eu olho para isso e digo, meu Deus, eu botando Deus numa história em que Deus não estava, o que estava era a minha fraqueza, a minha limitação naquele momento da história. E eu queria curar enfermos, não porque tinha compaixão, não porque eu sentia as dores dos que estavam sofrendo, mas era um enaltecimento da minha própria pessoa. Era um projeto Babel que eu estava construindo dentro de mim. E olha que eu estava orando, olha que eu estava jejuando, olha que eu estava buscando oportunidades, mas atrás dessa cortina de fumaça estava um menino egoísta, vaidoso, desejoso de ter seu nome conhecido. Quantas vezes, gente, nossos projetos de Deus, entre aspas aqui, né? Estavam envolvidos no que eles mesmos faziam, tão envolvidos nos seus projetos de Deus, que não perceberam Deus à sua frente. Mas, bispo, quem de nós nunca teve essa vaidade, esse desejo? Eu achei que era só eu, João. Não, todos nós. E a misericórdia de Deus, a bondade de Deus é que, apesar da vaidade, apesar do orgulho pessoal, mas havia uma sinceridade nisso. Uhum. A gente está tratando com a vida de Paulo. Paulo fazia tudo aquilo, mas havia sinceridade no que Paulo fazia. Uhum. E foi isso que fez com que Deus o alcançasse e dissesse: Paulo, a tua sinceridade me serve. Tu vai entender a coisa da forma que ela tem que ser, para que você faça como deve ser feito. Por quê? Havia maldade, havia crueldade no que Paulo fazia, mas havia sinceridade. E ele fazia em nome de Deus. É disso que ele está falando aos seus patrícios, porque ninguém mais podia entender dessa questão do que o próprio Paulo. Pedro e todos os demais apóstolos não conheciam essa circunstância, não viveram isso. Não entraram do lado torto, mesmo sincero, mas do lado errado. E quantos de nós
que hoje somos pastores, que somos líderes de igreja, na nossa juventude, na nossa infância, não tivemos que olhar, não passamos por essa vaidade. Passamos sim. Passamos sim. Esse pecado não é só seu. Esse pecado é meu, é seu e de tantos quanto começamos muito cedo no Evangelho e nos destacamos pregando. Quantas pregações nós fizemos na rua, não porque a vida do pecador resgatada seria uma glória para o céu, mas seria uma glória para a nossa contabilidade. Pregamos lá no Buraco da Onça e tantas pessoas se converteram e nós chegamos com esse relatório. Entendeu? Então, essa vaidade sempre esteve dentro da gente até que amadurecêssemos. E Deus foi trabalhando na nossa vida, na minha vida, na tua vida, na vida de tantos outros, que hoje estão com a liderança de trabalhos, que hoje estão fazendo o trabalho, mas com mais maturidade. Não sei se isso era necessário, ou se será roubo da nossa juventude. Mas que fizemos isso, fizemos. Lamentavelmente, uns não amadureceram, ainda fazem hoje. Para que a sua igreja seja a maior do seu reino, né? Do seu município, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Outros estendem as suas tendas lá pelos Estados Unidos, uns por misericórdia de quem está lá, outros para estender as suas tendas. Alargar as suas tendas, porque é bíblico, alarga as tuas tendas. A intenção desse alargamento é que nós não entendemos, na verdade, e não está sobre a nossa responsabilidade de entender. Isso é com Deus, não é nosso. Tem um momento, pastor João, que Paulo fala das meninices, né? Da jornada do meio do caminho, e ele fala sobre isso. Quando ele era menino, ele fazia as coisas de menino, mas teve um momento que ele teve que amadurecer e abandonar, né, as coisas de menino. Sim. E eu acredito que todos nós, na caminhada, fazemos meninices, coisas de menino, né? Estamos crescendo, vamos mudando a roupa, né? Muitas vezes o calçãozinho, o bispo gosta de dizer que vai ficando apertado, e a gente tem que trocar a roupa, trocar a capa e começar a vestir, né, coisas de gente grande, adequadas, e aprender a lição, né? Aprender e não repetir a lição, como fala, né? Estamos aprendendo a lição. Agora que já aprendemos, vamos mudar a página do livro. A inadequação é um grande vexame, né? Viver. Você imagina, eu já não sou mais um menino. A aparência até é de menino, mas eu já não sou mais um menino tem tempo. No menos a estatura, o tamanho, né? O tamanho de menino. E eu estar me vestindo com as roupas de um menino é inadequado. É como Ana e Samuel, o que você falou que eu cito, é a roupa de Samuel, que todo ano, anualmente, a mãe de Samuel, nossa irmã Ana, ela ia até a casa de Eli levando uma muda de roupa nova. Assim, uma nova roupa, porque a roupa do ano anterior, o menino já tinha crescido, já dava pela canela. Já não cabia mais. Então, todo ano, Ana levava roupas novas para Samuel, porque ou estava apertada ou estava mais curta, porque Samuel estava crescendo. Né? A gente compra um tênis para um menino no início do ano letivo, quando chega no final já está apertando o dedinho dele, e no próximo ano tem que ser um novo tênis, né? Ou então a gente compra um tênis, quando a gente é mais pobre, a gente compra um tênis com 2 números de diferença para durar pelo menos mais 2 anos, né? Bota algodão na ponta. Falar nisso, mudando aqui inteiramente a trajetória. Eu estava ouvindo, comentando com a minha esposa sobre umas crianças que a gente cuida. Cometemos um crasso erro tentando economizar, repassando calçados e roupa de um filho mais velho para o filho mais novo. É um crasso erro. Nós estamos inferiorizando aquela criatura e dizendo para ele que ele não é digno de uma coisa nova. E isso pode trazer problema para ele no futuro. Ele pode se sentir indigno. A gente estava estudando, comentando isso e vendo que não é para outra pessoa qualquer, mas o filho mais velho mais novo esperar o tênis do irmão mais velho.
esperar a roupa do irmão mais velho. A não ser que ele já esteja de olho naquele tênis. Mesmo que ele esteja, mas o torna indigno. Ele vai se sentir rechaçado, ele não vai se sentir querido pelos pais, ele não vai se sentir, na verdade, honrado, celebrado pelos pais. Eu estava herdando o que sobrava do meu irmão. Isso vai dar dificuldade para ele reequilibrar a sua mentalidade no futuro. Sim, sim. Desculpa a interferência na história, não, João, mas eu acho que também vale a pena. Vale a pena, é bem-vindo. Então, ano novo, roupa nova, e a gente vai seguindo, indo para frente, né? Eu achei tão importante sublinhar esse assunto, João, porque eu tenho visto tantos bons obreiros se perderem no meio do caminho, por pensar em estar fazendo a obra de Deus e, na verdade, estavam se distanciando de Deus. Porque fazer a obra de Deus não é necessariamente servir a Deus. Eu quero fazer uma confissão aqui que é minha. Não é um pecado... Pronto, hoje é dia de confissão. Não é um pecado meu com relação a meu procedimento. Sim. Mas é o meu entendimento. Uhum. Confesso e quero pedir perdão aos que nos ouvem. Eu não aceito fazer-se um grande trabalho para se fazer curas espetaculosas e maravilhas espetaculosas. Eu não vi o meu Cristo fazendo isso. Eu não vi nenhum espetáculo dessa parte. Agora você, para que a sua igreja ostente cura de enfermos, milagres acontecendo, se faz necessário que você importe um pregador e forme um circo inteiramente imenso, num público, numa área muito grande, e convoque toda a cidade para que Jesus se manifeste. Eu confesso que isso para mim me choca muito, porque eu creio que você pode sair sozinho. Eu lembro, algumas vezes já aconteceu comigo, contigo e com tantos outros, sair sozinho e visitar alguém que está acabrunhado, e a sua voz, conversando com ele, vai o levantando, vai dando ânimo, daqui a pouco ele se levanta e vai trabalhar. Você está ali, quando Jesus lê Isaías, lá na sinagoga, só vingando de Nazaré, que lhe dá um livro da lei para ler, ele lê Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para animar pessoas, para cuidar, para mudar situações, sem grande espetaculosidade. Uhum. Eu confesso, eu quero pedir desculpa aos irmãos que dessa forma procedem, mas eu particularmente tenho minhas reservas com isso. Eu prefiro visitar aquele que precisa ser visitado e levar a bênção que Deus me outorga levar a ele. Eu tenho dificuldade disso. Desculpe aí, mas a gente está falando nisso. E, só vingando, foi no programa passado que a gente leu quando Paulo fala, acho que foi isso, que nós fomos autorizados, outorgados para consolar os que estão em dificuldade, para levantar os que estão em queda. E é assim que eu entendo que é feito a caminhada do Evangelho no nosso ministério. Sim. Eu estou curando enfermo, João, o tempo todo. Mas, como você disse, eu evito a pirotecnia cultica, né? Eu evito transformar o culto num picadeiro. Desculpe também aqui, mas eu acho que são questões mais minhas mesmo, bem particulares. Eu curei muitos enfermos ao longo da minha vida. É claro, em nome de Jesus, é óbvio, né? É óbvio. É óbvio. Ele curou através de ti? Sim, me usou isso para dar palavras de ordem, para pôr em ordem caos, né? Vi muitos milagres acontecendo. Cegos abrindo o olho, corcunda ficando reto, problemas de coluna serem instantaneamente curados. Foram inúmeras as vezes, inúmeras. Pelo menos por 30 anos na minha vida, eu passei curando enfermos. Depois que Deus me curou da minha infantilidade, eu passei a curar enfermos para a glória dele, né? Mas a minha cabeça era assim, cara,
essa coisa de estar curando enfermos, isso gera um problema para dentro de nós às vezes, sabe? Uma certa vaidade, pessoas que querem tocar na gente, que querem fazer da gente uma espécie de Deus, que querem colocar a gente em cima do andor. É muito ruim, é muito ruim. Vejo algumas trajetórias de Paulo e Silas pelo meio do caminho, né? Que ao verem eles fazendo milagres, davam um destaque a eles, como se eles fossem os caras, né? Então, eu continuo até hoje curando enfermos. Evito fazer isso no meio de um culto, para não parecer que o culto é um espetáculo pessoal. Mas até hoje, eu tenho curado enfermos em nome de Jesus, não exatamente secretamente, mas discretamente, para que a glória esteja nele, não em mim. Eu sei que eu, vaidoso, não presto. E se começarem a alimentar uma certa vaidade em mim, vai me prejudicar, a mim pessoalmente, né? Tem gente que não se sente prejudicado, mas a mim, eu me sinto muito prejudicado. Essa semana passada, em um mutirão na igreja, uma conversa com alguém me pergunta: qual é o seu dom? Você tem dom de curar? Não. Mas alguém me disse que chegou morrendo na sua casa, uma criança, chegou morrendo na sua casa, e o senhor orou por ele, e logo depois ele estava pedindo comida, está brincando entre nós, e ele me confessou isso. Eu disse: mas eu não tenho dom de curar. E por que acontece? Acontece que Jesus Cristo, quando leu, eu vou repetir, o livro de Isaías, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para fazer coisas. E quem tem o Espírito de Deus está pronto, deve estar pronto para fazer coisas, para curar, para ressuscitar, para levantar da cama. Entendeu? Não é obrigatoriamente porque tem dom, então vai fazer porque tem dom. Quem tem dom que faça, mas não significa que a cura, que os milagres estão, entendo eu, especificamente para aqueles que têm dons. Jesus nunca se proclamou tendo dons e nunca ninguém falou a respeito dele como dons específicos na vida dele. Um homem cheio do Espírito Santo que operava milagres, andava sobre as águas, acalmava a tempestade, expulsava demônios, ressuscitava, tocava no caixão e o morto se levantava, mandava alguém ficar bom a sua palavra e aí fazia milagre, mas não havia dom específico, não que eu esteja contra isso. Paulo depois faz uma regulamentação explicando que pessoas que têm dons específicos. E eu louvo a Deus pelos dons específicos das pessoas. Agora, não significa que quem não é declarado detentor de dons, que não faça. Essa semana eu descobri que eu tenho o dom de sofrer. Abraçando o sofrimento como um dom, como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, né? Eu descobri que o meu dom é o sofrimento, que sofrer é como um dom para abençoar as pessoas da igreja, né? Não é o dom, é um dom. Não é o dom, é um dom. É uma dádiva. É que em muitos sofrimentos, bispo, a nossa resignação, o nosso comportamento atrai pessoas a conhecer o Cristo que é em nós. Por que esse cara consegue fazer desse jeito, né? Isso que eu ia falar, né? As pessoas estão tão carentes de referência que quando encontram uma pessoa com nível, né, de espiritualidade, ou então de amor, de generosidade, o nível de carinho, de atenção, essas pessoas se apegam de uma certa maneira a esse que elas dizem que seja um ícone, né, uma referência, né? Então há o apego, né? Talvez não seja do lado da pessoa, mas daquele que está olhando, que está se apaixonando, se encantando, né? Jesus também passou por isso, que teve momentos que ele disse para alguém, disse: olha, eu te curei, não disse para ninguém não. Isso. Vai sozinho, vai para tua casa, deixa. Não fala para ninguém. Não fala para ninguém. Não quero espetaculosidade aqui. Não quero, né, esse show.
vai curado, segue o teu caminho. Né? Mas as pessoas estão assim, carentes de referência e falavam, olha aquele homem que me curou, aquele homem que está ali atravessando o barco, que está no meio do mar da Galileia, foi ele que me curou, porque não queriam deixar de falar. Sim. Até naquele cego de Jerusalém, depois que o cego foi curado, não sabia quem era que tinha curado ele, né? Depois que ele voltou, disse, não, pai, sou eu que estou falando contigo, foi eu que te curei. Coisa linda, eu não te vi, né? Eu não te vi. Mas, voltando na questão, eu acho que vale a gente falar isso aqui também. A gente está caminhando pelo texto bíblico, mas os correlatos também faz sentido. Eu tenho um amigo que, um homem simples, veio da extrema pobreza, montou escritório de contabilidade e foi melhorando de vida. Aí um dia eu inventei, vou trocar o meu carro. Disse, compra um Corolla. Um Corolla é um carro digno. O que é que vão dizer de mim se eu comprar um Corolla? Cara, todo mundo conhece a tua dignidade na cidade. Vão dizer de ti que Deus tem te abençoado e gosta tanto de ti, que está te dando a possibilidade de usufruir o que há de melhor. A tua imagem não será arranhada. Você precisa também declarar. Quando o bispo disse aqui no sofrimento, eu me lembrei também declarar as grandezas de Deus naquilo que tu possuis. Não esnobando que tu podes, mas que ele gosta de ti, te ama. Uma pessoa de raízes muito simples, poder andar num carro de destaque para quem serve a Deus, também é glorificar a Deus e mostrar aos outros que Deus me ama e que cuida de mim. Não é uma forma de esnobar. Nós podemos esnobar comprando um carro bonito, de primeira linha, um BYD ou qualquer outra coisa, mas podemos esnobar também quando curamos o enfermo e saímos proclamando. Tipo, a pata e a galinha, né? O ovo da galinha é mais caro porque ela levanta do ninho e faz propaganda, né? Vai cantando, vai anunciando. E a pata sai calada. É brincadeira, desculpem. Mas é isso mesmo. A gente também pode propalar as grandezas de Deus, o amor dele para conosco, quando as coisas boas que estão ao nosso alcance são usufruídas por nós. E nós temos o cuidado de não deixar transparecer, inchar o gogó, apertar a gravata e comprar o terno de visão e dizer eu posso. É ele, foi ele. Nós vivemos por ele, queremos viver sobre o domínio dele. Aquilo que ele nos dá também precisa ser como honra e glória ao seu nome. Não apenas o sofrimento e a resignação para que os outros vejam, mas também aquilo que é bom em nós, para que os outros vejam que há a bondade dele em nossas vidas. Isso mesmo. Tem uma amiga que ela ganhou um cinto. Ganhou um cinto não, uma oferta boa. E ela tinha muita vontade de ter um cinto bonito, que eu estava de olho há muito tempo. E ela disse, dessa oferta que eu ganhei, vou comprar esse cinto. E só que depois que ela comprou o cinto, ela não se achava digna de usar aquele cinto. O que vão dizer quando me vê com esse cinto caro, né, que eu estou gastando dinheiro da igreja, alguma coisa assim? Ela teve que se perdoar, porque eram coisas antigas, crenças, coisas antigas que estavam sobre ela. Ela não poderia usar aquilo caro. Ela se sentia culpada, né, por usar aquilo muito caro. Então, ela teve que falar à igreja, eu ganhei um cinto, mas não me sinto digna de usar esse cinto. E a igreja teve que trabalhar isso no coração dela, né? Essa incapacidade, essa falta de não merecer, né? A falta de não merecimento. Na verdade, não somos merecedores. Todavia, ele nos dá gratuitamente, né? Não é isso? Sim. E se ele quer nos dar, ele nos ama, ele escolhe. Pois é. Ele pega Esaú e Jacó, enriquece Jacó, mas Esaú também enriqueceu. Sim. Muito embora a posteridade de Jacó hoje é a nação de Israel e a de Esaú já não há um sobrevivente sobre a terra, mas enquanto viveram, todos os dois enriqueceram. Sim. João, eu gostaria muito que Deus te desse um avião. Não para mim, eu não quero um avião. Eu quero que ele te dê um avião. E quando eu precisar, você me emprestar, inclusive com o piloto e o combustível, né? Isso já me satisfaria muito bem. Eu hoje não tenho nenhum problema em tê-lo. Talvez antigamente, lá no meu princípio, eu tinha um problema em tê-lo porque a minha vaidade talvez fosse maior do que a minha necessidade, né? Sim. Hoje eu não tenho nenhum problema em tê-lo. Tá, porque então... eu tenho certeza que eu estou simplesmente pronto, dignamente pronto para
usar naquilo que for preciso. Então meus amigos. Estamos combinados. Me dê a chave do hangar e o telefone do seu piloto, porque quando eu precisar viajar, eu lhe comunico e vou dar uma voltinha, né? Olha, bicho, sair de onde eu saí, chegar onde eu estou, entendeu? Não fosse a misericórdia de Deus, eu estava lá. Mas daqui um passo para chegar aonde desejamos está muito mais curto do que o que já foi caminhado. Sim, é verdade. É verdade, é verdade. É. Isso aí. Quem conhece a sua história sabe muito bem, né, cara? Como Deus operou verdadeiros milagres na sua vida, na sua história. Como Deus foi compassivo, abundante, generoso, Amém. Né? É verdade. Me fez pisar no Vale de Baca. E aquilo que foi transformado o Vale de Baca hoje compra aviões e aviões, se for o caso. Verdade. Cara. Não está em meu poder. É verdade. Eu estou só aqui na minha, tendo tudo, possuindo tudo, mas não tendo nada. Isso me basta. Isso é lindo. Olha, a Lloyd, por exemplo, acaba de chegar de Dubai, está cheia de ouro aí por todos os lados e não tem nenhum problema em ostentar seu ouro. Vamos ali, gente, tomar um cafezinho, a gente volta já já. Gente, que texto interessante esse que a gente acabou de ler, né? Acabou levantando a confissão dos nossos pecados e acertando os ponteiros aqui. E nós já estamos indo para o capítulo 10, nos encontrando com um novo texto, uma nova abordagem, e agora uma abordagem bastante importante, que é Israel reduzido a uma religião. É doloroso, mas é assim que Paulo vai abordar esse assunto do capítulo 10, não? Vamos lá? Acreditem esses três primeiros versículos estão uma declaração pura, realmente, da negligência de Israel, da sua autoconfiança, né? Sim. Vamos lá. Acreditem em mim, amigos. Para Israel, desejo melhor, salvação. Nada menos que isso. É o que desejo de todo o coração e em todo o tempo, ora a Deus por isso. Sei que os judeus são muito dedicados a Deus, mas estão fazendo tudo ao contrário. Não parecem entender que esse acerto da condição humana, que é a salvação, é obra de Deus e muito bem sucedida. Eles montam suas lojas de salvação ao longo da rua e, aos gritos, vendem suas imitações. Após todos esses anos de recusa em se relacionar com Deus nos termos dele, insistindo em fazer tudo à sua maneira, eles nada conseguiram como resultado. A revelação anterior tinha a intenção de nos Lloyd, deixar... Desculpe te atropelar aqui, mas vamos parar nesse terceiro versículo? Tá. Ok? Porque Nada senão... conseguiram como resultado. Sim. A loucura é que ele reduz Israel a vendilhões nas suas lojinhas de salvação ao longo da rua. Me permita ler aqui no texto para a gente... No texto que você tem aí, que eu tenho a mão aqui para a gente... Que é o mesmo texto em outra linguagem. Isso, criar um comentário bem mais definido sobre isso. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Caramba. Não tinha entendimento sobre a justiça de Deus, né? Sim. Lloyd, às vezes o nosso zelo... Eu me lembro, quando a gente estava estudando Atos dos Apóstolos, que um grupo de homens... Eles se recolhem para orar e jejuar, para buscar um plano para prender e assassinar Paulo. Zelo. Eles oravam e jejuavam, buscando um plano para acabar com a vida de Paulo.
Zelo sem entendimento. Zelo sem entendimento. No nosso zelo evangélico, sem entendimento, fazemos muitas loucuras. Condenamos pessoas, execramos pessoas, limitamos o plano da salvação, reduzimos esse plano ao que vendemos nas nossas lojinhas e com os gritos propagamos o que estamos vendendo. Desde que as pessoas comprem nossos produtos, vou usar a versão contemporânea que a gente está lendo, que as pessoas sejam atraídas aos nossos produtos e nos tornamos, João, vendilhões de uma salvação que sequer procede de nós, interrompendo assim o grande fluxo de liberdade que Deus produziu na vida de Jesus, para que a salvação não fosse negociada, vendida, barganhada, mas fosse baseada numa entrega liberal da vida de Jesus pelos homens que aderem à fé nele. É aquilo que a gente já citou aqui, daquele meu amigo, a gente descendo a Serra de Buriticupu, por ali, eu perguntei, se esse carro descesse, onde é que nós íamos parar? Para onde ia a tua alma? Ele disse, eu creio que eu iria para o céu, porque eu cumpro todas as... Ele me fez uma série de um relatório daquilo que ele cumpria, daquilo que ele aprendeu para cumprir. Então a sua salvação estava pautada nisso. Isso que Paulo está dizendo aqui. Uma salvação pautada na sua própria justiça. Não é a justiça que a gente não está falando de julgamento, está falando de conhecimento ou de conduta. De suas obras. De suas obras, das suas condutas morais, das suas condutas suas regras, sociais, das suas regras. Não bebo, não fumo, não adultero, não roubei ninguém, nunca fiquei com nada de ninguém, e etc. E Jó fez essa justificativa diante de Deus. Lembra que Jó fez essa justificativa? Sim. Jó disse, eu nunca nem adorei o sol. E Deus chama Jó e vai levando por um caminho, e Jó para e diz, eu não te conhecia. Está aí que eu nunca fiz nada de errado e não te conhecia. É isso que Paulo está falando dos israelitas. Buscando a sua própria justiça, seu método de conduta, tentando alcançar a Deus pelas suas próprias condutas, esquecendo que Cristo parou tudo, ou que Deus parou tudo em Cristo. Sim. O fim da lei é Cristo. Sim. O cumprimento da lei está em Cristo. Ele cumpriu, agora é só segui-lo. Sim. João, eu vou ler e comentar delicadamente para ver se de alguma forma o entendimento brota em nós, se ainda não entrou. Ele diz assim, após todos esses anos de recusa em se relacionar com Deus nos termos dele, recusa se relacionar com Deus nos termos dele. É que aos termos de Deus e aos termos humanos, insistindo em fazer tudo à sua maneira, eles nada conseguiram como resultado. Eu fico imaginando, sabe quem? Samuel, que estava lá na casa de Eli, e ouve por 3 vezes Deus o chamar, e porque ele servia a Deus sem, no entanto, não conhecê-lo, ele vai até Eli. Não consegue identificar a voz de Deus. Exatamente. Porque não conhecia. Porque, assim, João, há pessoas honestas, sinceras, que elas se relacionam bem com os estatutos, elas se relacionam bem com as regras, mas não conseguem se relacionar com Deus. As regras, elas não são libertadoras. As regras, elas são como tutoras, mas não são libertadoras. A lei era um aio que nos conduzia a Cristo. Se eu me relaciono com Cristo, cuja lei é aio para chegar a Ele, aquilo que é aio é só aio. É Cristo que nos importa. O fim da lei é Cristo, como cita o texto. Então, eu penso que há muitos de nós, quiçá até nós mesmos, se bobearmos,
estamos nos relacionando aprofundadamente com as regras, mas não com Deus. Se relacionar com as regras não é igual a se relacionar com Deus, é o que o Paulo está dizendo aqui. Discernir o que é pecado e o que não é. Que Paulo diz que a lei para ele serviu apenas para dizer o que era pecado. Exatamente, porque a lei nunca libertou ninguém do pecado. Vejam bem o que Paulo diz. A lei apontou para ele, a lei enfermou a nossa carne, colocando-nos diante do pecado, mas a lei nunca retirou o pecado de nós. Paulo traz aqui o seu objetivo, a salvação dos judeus. Isso. Sim. Há muitos textos na Bíblia que te dão boas garantias, mas não te falam de salvação. Por exemplo, comecemos com o Salmo 1. É bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, anda em seus caminhos, e isso. E qual é a promessa? Será próspero, né? Fazer tudo o que fizer dá certo. Mas para bem ali. Para bem ali. Então você vai lá no Salmo 128. Bem-aventurado o homem que tem o Senhor, do trabalho das suas comerás, do trabalho das suas mãos comerás, e feliz será, e tudo lhe irá bem. Parou bem ali. Ou seja, mandamentos, regras, cumprimentos... Param bem ali, né? Que são para um bem estático, bem ali. Honra o teu pai e a tua mãe. Para quê? Se prolongue seus dias. Para que tudo que vai bem na terra. Se prolongue para bem seus ali. Dias sobre a terra. Entendeu? Ou seja, vai a prosperidade, mas não ultrapassa a linha da prosperidade, a linha de viver bem. Paulo está dizendo, a minha preocupação é a vossa salvação. Vocês pararam nos estatutos, vocês estão dedicados a aproveitar o que há de bom. Não, anda na lei do Senhor, medita de dia e de noite, teme ao Senhor, obedece a Deus, e etc, etc. Mas eu estou trazendo para vocês a realidade da salvação, a eternidade, o viver hoje nele. E eu volto a dizer, antigamente ele falou pelos profetas. Hoje tudo é Cristo. A fala está nele. Viver nele. É o que os israelitas não quiseram. Você chega hoje em Israel e pergunta: quem é Jesus para o povo judeu? Lembra qual é a resposta, Luiz? Um célebre homem que viveu aqui. Não negam a existência de Cristo, mas não o reconhecem como Salvador. Exceto os judeus cristãos. Mas o judeu comum, você pergunta para qualquer judeu comum: quem é Cristo Jesus? Para o judeu, um célebre homem que viveu na terra, que curou enfermos, que fez isso, nada é negado da sua existência, dos seus 3 anos e meio, nem a sua crucificação é negada. Todavia, a sua ressurreição não é muito aceita e nem tampouco a sua missão salvífica. Então Paulo está dizendo, a minha preocupação é com a vossa salvação. Vocês são bons em tudo que fazem. Meditam na lei do Senhor de dia e de noite, passam pelo vale de Baca, transformam ele em manancial, vocês são prósperos, vocês vivem dessa forma, vocês adoram um Deus que os outros não adoram, que está lá no Salmo 115, o Deus deles não vale nada, mas o de vocês é um Deus supremo. Todavia, eu quero chamar vocês para uma coisa, a salvação que está em Cristo, nada fora dele. Sim. E nós vamos andando aqui, Lloyd. Vamos aí para o verso 4. 10, Capítulo 10, agora é o 4, bispo, é isso? Tá. A revelação anterior tinha a intenção de nos deixar preparados para o Messias. Apenas isso. É o que nós falamos sobre a lei, que era um aio para nos conduzir a Cristo. Justamente. Ele, então, iria consertar a situação dos que crescem nele. Moisés escreveu que quem insiste em usar o código da lei para viver de maneira correta diante de Deus, logo descobre que não é tão fácil. Cada detalhe da vida é minuciosamente regulamentado. Mas confiar em Deus para moldar a vida correta em nós é uma história diferente. Não se trata de uma escala perigosa até os céus ou de uma perigosa descida ao abismo para trazer de lá o Messias. Então, o que exatamente Moisés estava dizendo? A palavra que salva está bem aqui, tão próxima quanto a língua da boca, tão próxima quanto o coração do peito.
É a palavra da fé que aceita que Deus trabalhe e acerte as coisas para nós. Essa é a essência da nossa pregação. Diga a Deus as palavras de boas-vindas. Jesus é o meu Senhor. Receba de corpo e alma a obra de Deus, seu agir em nós, como no ato de ressuscitar Jesus. É isso. Você não está fazendo nada. Está simplesmente pedindo ajuda a Deus e confiando nele para que ele o faça. Salvação é isso. Com todo o seu ser, você aceita o agir de Deus para consertar a situação e pode dizer em alto e bom som: Deus acertou tudo entre mim e ele. Opa, meu Deus do céu. É aqui que eles não entenderam, é aqui a dificuldade de muitos entenderem. João, a chave das grandes mudanças na nossa vida é um profundo relacionamento com Deus. Pessoas que se relacionam profundamente com Deus são pessoas que são transformadas por Deus na sua essência. Porque há mudanças em nós que não são de essência, são mudanças de aparência. Quando a gente se relaciona com regras, a gente muda o comportamento, a aparência, mas não muda a mentalidade. Mudar o comportamento não é igual a mudar a mentalidade. Mudar o comportamento está em a assimilação disciplinar das regras. Nem todo mundo que está mudando o seu comportamento está mudando de mentalidade. Verdade. A única força capaz de mudar a mentalidade de um homem, mudar a natureza dessa mentalidade, não é dar um drible na mentalidade anterior, é mudar a mentalidade anterior. Metanoia é uma ação divina na natureza humana. E só muda de mentalidade quem se relaciona em profundidade com Deus. Senão a gente se torna gente de bom comportamento, gente bem disciplinada, gente bem educada, mas com a mesma velha mentalidade de sempre. Se a força da lei ela se perde nessa natureza, também se perde a própria natureza. Nós somos daqueles que, com regra ou sem regra, vivemos da maneira da nova criação que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é. O texto original diz que nova criação é. Como se fôssemos recriados em Deus por meio de Jesus. Então, com regra ou sem regra, com 10 mandamentos ou sem 10 mandamentos, a minha natureza perdeu o apetite pelas coisas da carne, da velha natureza, do homem caído, que antes de ter me encontrado com Cristo, havia me tornado um homem segundo as inclinações e os apetites de um homem caído. Que vem lá do Éden. Que vem lá do Éden. Hoje em Cristo, né? Por que o fim da lei é Cristo? Porque Cristo é o cumprimento da lei. Glória a Deus. Todo homem que se relaciona profundamente, tem relacionamento com Cristo, tem a sua vida mudada e não é baseado no cumprimento das regras. Não é porque tem disciplina comportamental, porque ele não vai atuar no comportamento, ele vai atuar antes do comportamento, ele vai atuar na mentalidade. Em suma, eu costumo dizer, obedecer às regras para se aproximar de Deus não é possível, é inconseguível. Agora, se aproximar de Deus, quem se aproxima de Deus cumpre as regras. Uhum. As regras nunca nos fará nos aproximarmos de Deus. Ele se aproxima de nós pela sua misericórdia. E nós, ao nos rendermos a Ele, cumprimos as regras sem esforço nenhum. Porque a lei dele está dentro de nós. Estando dentro de nós,
você acaba de falar, os apetites, as aptidões, os desejos não convencionais não terão impulso sobre a nossa vida. Entendo que a coisa funciona dessa natureza. Sim, porque, João, o meu apetite, ele não passa pela convencionalidade. Ele passa pela transformação. Porque, assim, vamos pensar mais teologicamente. A redenção na qual fomos alcançados, é bom a gente pensar, porque redenção é mais do que uma doutrina. Redenção é um movimento. Ré, Éden, ação. O que é que a redenção fez? Ela nos devolveu ao Éden. Então nós nos tornamos criaturas do Éden. Criaturas antes do advento do pecado. Porque ele mudou a natureza adâmica. Jesus é o último Adão. Ele nos uniu ao DNA desse último Adão. Digamos que ele encarnou a natureza adâmica e a deixou no sepulcro. Sim, na cruz ele rompeu com essa natureza. Até então ele estava com a natureza adâmica. Sim. E na cruz ele diz, está consumado, a dívida foi paga. Ressurreta a natureza adâmica, já nos deixa e nós entramos para a natureza, nova natureza em Cristo. Em Cristo nós voltamos ao Éden. Voltamos ao Éden. Nossos apetites não são para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós comemos do fruto da árvore da vida. Em Cristo, a árvore da vida se tornou a nossa opção. Eu sei que é uma reflexão de argumentos teológicos e tal, mas, cara, vamos pensar. A árvore da vida estava ali, Adão podia ter comido dela e viveria para sempre. Não era essa a proposta da árvore da vida? Alegoricamente, Cristo é a árvore da vida. Ao comermos de sua carne e bebermos do seu sangue, nós fomos devolvidos ao fruto da árvore da vida. Comemos dele. A nova natureza, quando ele diz tetelestai, esse tetelestai é uma expressão que quer dizer a dívida foi paga, cancelada foi a dívida, está tudo pago, não há mais dívida. Por que não há mais dívida? Porque a dívida deixada pelo primeiro Adão foi paga, o justo pelos injustos. A dívida foi cancelada, eu não tenho mais dívida. Eu estou nele. Então, cumprir a lei é um apetite natural meu. Ao cumprir a lei, eu não mudo a minha natureza. A minha natureza mudada é que tem apetite para as coisas da lei. Lá na região onde milito, nós recebemos muito incentivo fiscal, incentivo do banco, incentivo financeiro. Então, nós formamos um grupo de 10 pessoas e fazemos uma retirada, chamada retirada de custeio para a produção de peixe. Enquanto aquela dívida está em aberto, porque nós temos os 5 ou 10 componentes desse grupo, tem que pagar a sua conta corretamente. Enquanto essa conta não estiver paga, ninguém tem acesso ao novo crédito. Mas o dia que essa conta é paga por cada um, ou por alguém, um novo financiamento onde essa dívida é paga, todos têm acesso a essa conta, ou ao novo empréstimo. Se a dívida não for paga, ninguém tem acesso. O que é que eu estou querendo dizer? Jesus vem e paga uma conta que era impagável. Agora deu acesso. Aí que o Paulo está dizendo. Os judeus precisam ter acesso porque a conta foi paga. Vocês precisam ter salvação em Cristo porque a conta que cancelava a entrada na eternidade já foi paga, todos podem ter acesso. Agora, só aproveitarão daquele incentivo financeiro dado pelo banco aqueles que forem buscar. O banco não vem trazer em casa. E nem tampouco prepara a papelada sem a busca daquele que quer. O que Paulo está dizendo aqui?
A salvação está aberta para todos os judeus. Precisa que você invoque a Cristo, vá lá, vá onde ele e aceite que essa conta foi paga. E que você, a partir de então, se quiser, tem acesso. A minha preocupação é essa. A minha oração é essa. É que vocês sejam salvos. É que vocês tenham acesso, porque a dívida que impedia que vocês chegassem a essa condição eterna já não existe mais, ela foi paga. Sim. João, vamos voltar aqui à promessa de Deus a Abraão. Qual é o fim, qual é a promessa final de Deus a Abraão? Não é Isaac. Em ti serão benditas todas as famílias na terra. Isaac, Jacó, Israel, a nação, os dias, os profetas foram meios para se chegar ao fim. Moisés foi um meio para se chegar ao fim. O fim não é a terra da promessa. O fim é todas as famílias da terra. Esse é o fim. E era isso que eles não estavam entendendo, e é isso que às vezes a gente talvez não esteja entendendo com essa clareza. E aqui estamos todos nos esforçando para romper com essa cerca de arame farpado e entendermos que Cristo é o vínculo que une todas as famílias da terra a Deus. Ou seja, em Israel física, as famílias da terra não foram unidas a Deus. Não, foram discriminadas. Né? Eles mesmos se intrigaram depois. Sim. Israel e Judá viveram em pé de guerra. Sim. Gente, vamos tomar um café? A gente volta logo depois do intervalo. Muito bem, gente, esse é o quarto e último bloco da nossa programação. Espero que você esteja apreciando o nosso bate-papo, a nossa conversa, a nossa escola bíblica, as nossas reflexões possam contribuir de alguma forma para o seu crescimento, o seu enlevo e o seu envolvimento com Cristo, que é a base da nossa vida. Ler as Escrituras, entendendo o que Cristo representa e é, para nós muda tudo na nossa realidade. Nós já estamos aqui no capítulo 10, versículo 11, é a leitura que nós vamos fazer agora, no último bloco de hoje, 29 de setembro, Amém. Se aproximando aí do Natal, do Natal constantínico, Jingle Bell para todos vocês, mas nós vamos aqui ao versículo 11 do capítulo 10, né, Loide? As Escrituras garantem: ninguém que confie em Deus de todo o coração irá se arrepender disso. Isso não mudou. Não importa qual seja o antecedente religioso de alguém, o mesmo Deus é por todos nós, agindo do mesmo modo, com incrível generosidade para com todos os que buscam sua ajuda. Todo aquele que clamar, socorro, Deus, alcançará ajuda. Mas como o povo pedirá ajuda se não sabem em quem confiar? E como saberão em quem confiar se nunca ouviram falar do único que é digno de confiança? E como poderão ouvir se ninguém contar a vocês? E como alguém contará a vocês, a não ser que alguém o envie? É por isso que as Escrituras exclamam uma visão de tirar o fôlego, uma imensa multidão anunciando a todos as coisas maravilhosas de Deus, mas nem todos estão preparados para ver, ouvir e agir. Isaías perguntou o que todos nós, em algum momento, perguntamos: Deus, será que alguém se importa? Será que alguém está ouvindo ou acreditando numa única palavra de tudo isso? A questão é a seguinte: antes de crer, você tem de ouvir. E a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir.
Mas não são inúmeras as oportunidades que Israel tem de ouvir e entender o que está acontecendo? Inúmeras, eu disse. As vozes dos pregadores se foram pelo mundo, sua mensagem pelos 7 mares da terra. Então, a grande pergunta é: por que Israel não entendeu que não tinha espaço nessa mensagem? Moisés acertou quando predisse: quando vir Deus alcançar todos aqueles a quem vocês consideram inferiores, estranhos, você irá morrer de inveja. Eita. Quando vir Deus alcançar os povos que você considera ignorantes espirituais, você vai ficar furioso. Isaías ousa pronunciar as seguintes palavras de Deus: povos me encontraram e me receberam, povos que nunca haviam me procurado, e eu encontrei e recebi povos que nunca antes haviam perguntado a meu respeito. Então, amém, ele conclui com uma acusação: dia após dia, chamei Israel de braços abertos e, para minha tristeza, não vi resposta a não ser puro desdém. Meu Deus do céu. Sério, né? Muito sério que nós estamos lendo. Porque, às vezes, João, a impressão que me dá é que há um certo Israel misturado na igreja que se arroga de suas tradições e acha que por meio das suas tradições é que Deus está agindo. Deus não está agindo por meio das tradições de ninguém. Não importa o antecedente religioso que nós temos. Se nós fomos criados no berço de uma determinada fé, o que importa é o coração aberto para um relacionamento sério com Deus. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não que tenham uma liturgia perfeita, não que tenham uma regra perfeita, mas gente que se abre para Deus. Gente que escancara o coração sem regras. Gente que não usa as regras. Gente que lida com Deus com todo o coração aberto. Gente que não tem protocolo. Há gente que só se relaciona com Deus por meio de protocolos, de regras. Mas Deus não está à procura de homens que protocolam seus relacionamentos, mas que tem intimidade. Gente que busca relação profunda, íntima. Mais do que ter comunhão com Deus, é gente que tem intimidade com Deus. E ele tem encontrado essa gente em etnias que nós nem pensávamos que pudesse ser alcançada por Deus, mas a gente que abre o coração, vai além das regras, ou vai para além e muito além das regras. Gente cuja regra de se relacionar com Deus é o coração. Quantos orientais que nós o taxamos de comunistas e etc, etc, estão ali adorando a Deus? Quantos milhões de cristãos nós temos na China? Entendeu? Que nós chamamos um país socialista. Mas, do que você acaba de falar, tem coisa ou tem texto para se comparar ou para se trazer à tona melhor do que a parábola do filho pródigo? Uhum. Aqueles que estão dentro de casa, aquele filho que estava dentro de casa, sequer conhecia o coração do pai? Uhum. Reclamava do pai nunca ter lhe dado nada, porque ele mesmo nunca procurou ter? Nunca procurou, apenas queria cumprir regras, consertar cerca, pastorear o gado, curar enfermidades de animais. Chegava em casa sujo, cansado, e não conhecia o pai na casa que ele vivia. Uhum. Não obstante aquele que estava longe, à distância, conhecia o coração do pai. Perdido, né? Perdido. Aqui se fala de nações ou de pessoas que estão distantes, que não conheciam a Deus ou que sequer cogitávamos. Se a gente for pegar do ponto de vista moral, aquele jovenzinho que havia saído de casa, gastado o dinheiro, estava fora, a distância, quilômetros e quilômetros de distância,
Esse rapaz conheceu o coração do pai. Sabia o pai que tinha. Louco foi ele, não seu pai. O outro está dentro de casa e não conhece nada do pai que tem, não conhecia o coração do pai, não sabia da bondade do pai, não sabia que tudo que aquele senhor, não vou chamar de velho, aquele senhor economizava ou guardava, era para esse filho. Uhum. Há tantos cristãos que não conhecem as bênçãos de Deus porque se manifestam, se relacionam com ele por regras. Sim. Já tem uma conduta comum, levantar de manhã, ajoelha-se na cama, ora, levanta, pega a sua Bíblia, a sua harpa, vai para um culto doméstico ali em volta da mesa, faz a sua oração cotidiana e vai fazendo, e durante o dia não prosperou nada. Eu te chamo prosperar, não comunicou a Cristo a ninguém, porque a sua introspecção da sua religiosidade está consigo mesmo e não com aqueles que estão em sua volta. João, me dê licença para comentar uma tragédia. São pessoas que nunca se perderam, mas também nunca se acharam. Nunca se acharam. São pessoas que estão em suspensão na vida. Não digo que nos percamos, mas digo que devamos nos encontrar. Muitas vezes a gente está perdidamente encontrados, no meio de regras, no meio de leis, no meio de estatutos, mas estamos perdidos, como esse. Eu estou usando a parábola do filho pródigo como fundamento do meu argumento aqui. O filho pródigo se perdeu, mas perdido ele se achou. Mas o irmão que parecia bonzinho é um cara que não se perdeu, mas também nunca se achou. Não sabia bem quais eram os direitos dele, não sabia muito bem como é que era o pai, não sabia perdoar, não sabia celebrar uma reconciliação. Ou seja, ele nunca se perdeu, mas nunca se achou. Ele vivia perdido, cuidando do rebanho, sendo responsável, sendo zeloso pela prática dele. Tinha até medo de comer um cabrito com os amigos para isso não criar um problema dele com o pai. E estava com tanto medo do pai que não conhecia o coração. O pai dizia assim, cara, era tudo teu, não comeu porque não quis. Não, assim, não foi bem porque não quis, é porque não sabia a liberdade que tinha. Gente que vive aprisionada pelas regras não sabe viver em liberdade. Nunca experimentou a liberdade. Então, não é livre, porque não tem liberdade. Ele é refém das ditaduras. Ele é refém das regras. Não sabe desfrutar da liberdade. Liberdade não é libertinagem. E se tirar as regras dessa pessoa? Se perde porque não sabe viver sem regras, porque não sabe viver com Cristo. Sabe viver com regras, mas não sabem viver com Cristo. Se tirar as regras, vão se perder. Como se perdeu o menino. Mas se achou perdido. Benditos sejam nossos desvios quando nós nos encontramos nesses desvios e nos voltamos para Ele. Mas tem gente que vive assim, nessa suspensão, nesse limbo. Vive com os pés acima de tudo, mas não estão encontrados. Essa é a tragédia da vida religiosa, que não deixa a gente se perder, mas também não permite que a gente se encontre. Eu, com todo respeito a alguns que nos ouvem, mas o cumpridor de regra normalmente é prepotente, é altamente justo, autojustificável para si mesmo. A figura daquele homem, nós podemos dizer, daquele filho, é prepotente, é arrogante, é soberbo em si mesmo e, por conseguinte, não sabe perdoar, não sabe agir. Mal sabia, não conhece de nada. Como eu digo, não conhece o pai que tinha. Porque, juridicamente, pegar alguma coisa do pai para fazer um churrasco não é furto. Não é furto. Na justiça comum, na lei no Brasil, não é furto. Não é considerado, não tem punição. Imagina quem vivia ali junto do pai a vida inteira. Sim.
Há muita gente que vive cumprindo regras e é frustrado com aqueles que tem inveja daqueles que sobem na vida. Ah, porque esse cara se desviou, esse cara foi um adúltero e tal, agora é pastor, está pastoreando um grande rebanho, tem sucesso, e eu estou aqui penando. Porque eu estou cumprindo regras. Sim. Porque João, não chega ao coração daquele que me ama. Quantas parábolas Jesus citou do tipo... Você vai trabalhar para mim, eu acerto, vou te pagar tanto. Aí chega um cara, ao meio-dia, trabalha para ele e ele vai pagar o mesmo tanto. 3 da tarde. Chega um cara às 3 da tarde, vai trabalhar com ele, quando encerra o expediente, ele recebe o mesmo tanto que o cara que começou às 6 da manhã. E o cara que chegou às 6 da manhã está aborrecido. Acaso alguma regra foi quebrada? Eles contrataram, acertaram, né? O texto ali diz que não foi acertaram o valor do dia, da diária. E por que ele tem que se meter com um cara que chegou às 3 da tarde e ganhou a mesma coisa? Jesus está falando exatamente daqueles que cumprem o seu expediente, mas vivem incomodados, cumprem as suas regras, mas vivem incomodados com a vida alheia. Sim, exatamente. Até se aborrecem com Deus por dar coisas àqueles que ele julga não merecedores. Vocês já viram pessoas assim? Claro que sim, João. Se zangam com Deus, xingam a Deus porque dá coisas a pessoas que ele julga não merecedores quando gostariam que aquilo fosse dado a si. João, não é incomum na igreja, a gente já está há bastante tempo na igreja para perceber que isso acontece. Quando Deus dá uma graça a uma determinada pessoa, os mais antigos se enciumam, tipo, acabou de chegar, já quer sentar na janela e começa a cortar as asas. Você me contava uma história ainda há pouco de uma pessoa que corta as asas de quem está ganhando a ascensão. Ao invés de alimentar a ascensão, ao invés de ajudar a escalada desse que está em ascensão, fica quebrando os degraus da escada para que eles caiam. Não deixa que eles sejam proeminentes. É a mesma coisa, não tem muita diferença. Não há diferença. Então, a gente acaba não se alegrando com o sucesso dos outros. Não importa se chegou ontem, se chegou anteontem, se chegou semana passada. Se está em ascensão, vamos melhorar essa ascensão, né? A expressão daquele filho, esse teu filho não é meu irmão? Teu filho? Pô, cara, é uma expressão meu irmão, mas eu digo é teu filho. É uma expressão de desprezo, é uma expressão de menosprezo, uma expressão de rebaixamento de quem está amargurado, invejoso. Mas quem ele era? Aquele cara cumpridor de regras. Ele não fugia a regra. Eu estou todo dia trabalhando contigo, velho. Todo dia eu levanto às 6 da manhã, monto no meu mulo e saio por aí a campear o gado. Eu te trago as informações do que está acontecendo. Durante o meu pastoreio, ninguém rouba nada. Tudo que é teu está aos meus cuidados e eu estou dando de conta. João, ele não vem trazendo dúvidas para o pai. Os questionamentos dele não são a partir de dúvidas. Ele podia dizer, pai, eu não entendi. Pô, eu economizava e tal, eu não entendi. A regra não era essa? Eu não estava entendendo. Não era isso, não. Ele estava questionando a generosidade do pai. Isso. Ele estava questionando, era o ato de liberdade que o pai estava dando, era a reconciliação que o pai estava produzindo naquele filho que estava perdido e foi achado. E ele não está ali para dizer, pai, eu não entendi nada. Ele está ali questionando, pai, tu fostes injusto. Eu estou aqui o tempo inteiro, você nunca me favoreceu. Bom, o favor estava sobre ele. Uma visão atrofiada, né? Sim. Da coisa, de como funciona a casa, de como funciona a igreja, de como funciona a empresa, né? Lloyd, muitos líderes assim, da igreja estão como esse filho que não se perdeu. Estão ali para cortar as asas de quem Deus está recebendo e levantando, erguendo, dando proeminência. Ao invés de se alegrar em Deus que, cara, esse menino chegou ontem na igreja, olha como a maturidade dele, como está crescendo, que belezura. Né? Ao invés de abrir espaço, a gente cria covas para sepultar essas pessoas. Isso me faz lembrar, desculpa aí, Lloyd,
no exercício da minha profissão, estou pensando nesses dois homens. Havia um menino que volta e meia ele estava preso, me levavam preso à delegacia. Ele passava 2, 3 dias, o fato dele era apenas algumas transgressões, e ele era liberto. Quando ele saía do xadrez, no outro dia os presos estavam cantando o dia todo os hinos que ele cantava durante a sua prisão. Já falei disso aqui. Durante 2, 3 dias os presos ficavam cantando, se ouvia o som lá no xadrez, os presos cantando as canções que ele cantava enquanto estava preso. E eu fico pensando, quantos cumpridores de regra de religião nunca cantaram um hino para um preso ouvir? Nunca cantaram um hino para um preso ouvir. Nunca citaram um texto da Bíblia. A gente ouvia, eu estava lá no gabinete e ficava ouvindo. Ele cantava, daqui a pouco ele começava a citar um salmo de ponta a ponta. E ele me contava que a passagem dele no xadrez, e foram tantas e tantas e tantas, nunca sofreu uma condenação. Todas as vezes que ele estava no xadrez, aquele era o comportamento dele. Eu fico pensando, aquele menino que saiu, que viajou e depois voltou para casa, ele não guardou em silêncio. Sem dúvida, quando ele foi se despedir, foi entregar o emprego que ele tinha, ele disse, eu vou voltar para a casa de um pai que eu tenho, que é maravilhoso. Ele testificou do seu pai para o seu patrão, eu tenho impressão. Para os seus companheiros de trabalho, ele deve ter dito, eu vou embora. Pronto, vai, está ficando doido? Eu vou para a casa do meu pai porque eu conheço o pai que eu tenho. Eu é que não mereço viver no colo dele. Mas se ele quiser e ele quer, eu vou trabalhar com ele porque ele trata muito bem os funcionários. Ou seja, aquele menino que era considerado perdido testificou do seu pai para com aqueles com quem ele vivia. Esse menino que esteve preso no xadrez em que eu trabalhava por tanto tempo, na delegacia, ou tantas vezes, ele deixava as marcas da sua vida ali, ele cantava, ele ensinava os presos, ele falava, ele nunca agrediu ninguém, ele nunca foi agredido, ele transgredia alguma coisa e ia parar no xadrez, eu acho que era providencial. Eu entendo que era providencial. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, o meu sofrimento eu acolhi como um dom, né? Uma capacidade que Deus me deu, Paulo, sofrimento para... Lá em Filipe, o Paulo no xadrez, o que ele faz? Uma verdadeira revolução no xadrez. Sim. Lá em Filipos. Em todo o xadrez que ele entrou. Depois de Jerusalém, quando prenderam ele, ele só acena com a mão e toda Jerusalém ouve a mensagem que ele tinha para trazer. Os xadrezes que Paulo passou, que ele permeou, foram talvez muito mais evangelísticos do que quando ele caminhava livremente. Então, aquele menino, eu volto, sem dúvida testificou ao seu patrão, vou deixar o seu emprego, que eu lembrei que eu tenho um pai que tem um coração maravilhoso. E o que ele recebe? Um banquete de boas-vindas. O que chega do campo, talvez não disseram, tá aí teu prato de comida. Isso machucou muito ele, viu? Porque ele só cumpria as regras, só tinha direito àquilo que era das próprias regras. E que bom que nós temos um pai de braços abertos, né? Sim. Paulo termina esse versículo 21 falando sobre isso. Chamei Israel de braços abertos. Para a minha tristeza, não vi resposta, a não ser puro desdém. Que bom que esse pai é esse que está sempre de braços abertos. Sim. Graças a Deus. É interessante, Lloyd, que o rapaz que ficava não estava cumprindo as regras postas pelo pai. Eram as regras que ele criou dentro dele. Estava na cabeça dele. Estava na cabeça dele. Ali. João, quantos seguem uma certa doutrina que não vem de Deus? Ele mesmo estabeleceu. Vem da criação, das aflições da própria pessoa, do grupo deles, mas não são doutrinas. Tem nada a ver com Deus, é a maneira como ele entendeu que é o Evangelho, é a maneira como ele fez a doutrina daquela igreja, daquele lugar, daquele ministério de louvor. Tem ministério de louvor, eu me lembro que muitas vezes não toca na bateria, não toca nisso, não toca naquilo, e assim eu ia criando as crianças. Não, meu filho, não toca porque Deus não vai gostar. Você ainda estava bem. Não tinha nada a ver. Você ainda estava bem que na igreja que você iniciou tinha uma bateria. Quando eu comecei, bateria era coisa do diabo, não podia tocar.
Entende? Já Sim. houve uma época em que piano era instrumento de bordel, não podia entrar na igreja. Podia entrar na igreja. Era só aqueles órgãos, que era tipo um fole, né? Uhum. Porque piano era instrumento de bordel. Sim, guitarra não entrava Depois na igreja. santificaram o piano, a guitarra estava ligada aos instrumentos eletrônicos, Sim, rock and ao roll rock, e tal. músicas. Bateria, né? Instrumento de percussão era coisa de religião. Músicas demoníacas. reprovável. Hoje já tem é. até pau de sebo. Hoje já tem até pau de sebo. Gente, estamos chegando, né? Sim, E o próximo domingo é o nosso encontro eucarístico, né? sim. Embora seja o domingo de eleição, Isso. será um domingo importante, João, porque o destino administrativo das nossas cidades estarão ali sendo concorridos por meio do voto livre. Então, convencionamos que faremos o nosso culto eucarístico no segundo domingo. Não, podemos fazer, porque à noite ninguém Por exemplo, ninguém mas vota muita à gente noite, né? voltando, há muita gente para o interior, por exemplo, eu devo estar cumprindo Ah, tá. a minha obrigação Sim, sim. civil lá no interior. Entendi. E não vou poder estar aqui. E há muita gente celebrando ou participando, porque tem os seus amigos também que querem ficar até o final. Eu não sei se não é mais convencional passarmos para o próximo domingo. O que acham? Eu acho que a gente pode decidir isso e no próximo programa a gente informa, Isso, né? a como gente é que informa. vai Beleza. fazer. Ótimo, ótimo. Gente, olha, um domingo abençoado, um domingo feliz, um domingo de paz para todos vocês. Amém. E nos encontramos no próximo domingo aqui pela manhã, né? Mas hoje à noite a gente vai se encontrar também para uma mensagem maravilhosa, para ouvir da palavra de Deus. Sim. Estamos esperando você. Forte abraço, bom domingo. Shalom para todos. Paz a todos vocês. Shalom.